Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos e irmãs, com alegria, nós estamos, como de início falei, dando uma pausa, não é? Usando o branco, os sinais do advento com relação à cor, com relação à liturgia, não se fazem presente, porque esta missa de hoje é muito especial, né? É muito especial. Eu costumo sempre dizer e lembrar que a gente não pode dizer que ama a Jesus, que procura Jesus e esquece que ele tem uma mãe, e esquece de Maria. É impossível fazer isso, não tem como. Maria e Jesus, Jesus e Maria estão essencialmente unidos, sempre. E hoje é o dia da gente exaltar esta beleza de Maria. Beleza não só, a beleza total, não é? Beleza total. Tanto a sua missão como a sua consagração a Deus. Aliás, recorda-se que não temos no Evangelho nenhuma leitura que fale sobre os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus, nos Evangelhos, né? Mas nós temos um Evangelho apócrifo de São Tiago, não é? A gente só tem a carta de São Tiago, mas o Evangelho não. Mas existe o Evangelho apócrifo porque não é nenhum daqueles 4 que a gente costuma ter na Bíblia. E nesse Evangelho apócrifo, ele faz uma referência à história de Ana e Joaquim, não é? E diz que
Ana, envolta em mistério, há muito tempo, já idosa também, ela não tinha filhos, né? Estava ainda sofrendo com o fato de não ter filhos, e aí, com muita oração e piedade, ela faz uma promessa de, quando ter o filho, consagrá-lo no templo. Consagrar no templo significa levá-lo para o templo e ele, o filho, não é? No caso, a filha, ser criada lá. Por quê? Porque uma história parecida nós temos lá no Antigo Testamento, que é a história de Samuel. Lembra de Samuel? Samuel também, por incrível que pareça, Ana era o nome da mãe de Samuel também, que ela o consagra e novinho o leva para o templo. A gente já sabe essa história. A história se repete, então, na história da mãe de Santana, mãe de Maria. Não é? Ela também consagra, no caso, a filha. Ela vai descobrir depois que a filha, não é? E Maria, ela é criada no templo também. Ela é criada, desde pequenininha, frequenta o templo, não é? Então, a gente, compreendendo essa história do Evangelho Apócrifo de São Tiago do século II de Cristo, não é? A gente compreende também essa preparação aqui invocada aí no dogma Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição. Primeiro, lembrar que a Bíblia, ela sempre apresenta assim, muitas histórias de chamamentos, não é? Chamamento e de envio, não é? E todos eles mostram Deus dando coragem, preparando estas pessoas que ele chama no Antigo Testamento. Moisés, a gente sabe muito bem a história de Moisés, não é? Prepara Moisés, faz com que ele seja levado, não é, numa cesta no rio Nilo, e vai ser criado lá no coração da situação em que Deus quer transformar, que é o palácio, não é? E aí ele é criado daquela situação. E assim, não só Moisés, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Amós e tantos outros profetas do Antigo Testamento, eles são chamados e são preparados para a missão. A mesma coisa se dá com Maria. Maria é um exemplo muito especial de acolhida por Deus, não é? E de preparada por Deus, assim como recordei aqui a história de Maria consagrada desde criança. Ela é preparada para a missão. Maria é um exemplo especial disso, não é? Ela é a mãe do Messias, é um instrumento para a realização de um novo tempo, novo testamento, nova aliança. Vamos lembrar desse novo. O novo é Jesus, não é? Ela precisava ser realmente preparada, como os homens do Antigo Testamento. Aliás, a gente usa uma expressão hoje em dia, né, muito falada, toda vez que a gente assiste os noticiários locais, né, fala-se tanto e enche-se a boca tanto de empoderamento da mulher, não é isso? Só o que a gente escuta, esse empoderamento da mulher. E aí as mulheres empoderadas que foram apresentadas, misericórdia. É por causa de cor, é por causa disso, daquilo outro, não é? E não se olha para Maria. Não existe uma mulher mais empoderada do que Maria, não é? Esta sim é empoderada. Vários sinais. Por exemplo, não se vê na Bíblia, aliás, as pessoas que são chamadas, são preparadas, geralmente são os homens. Pode ver. Sobretudo no Antigo Testamento, os profetas e etc., os enviados sempre são homens. Raramente a gente vê uma história de mulher no Antigo Testamento, embora tenham muitas, não é? Mas ninguém tão empoderada como Maria. Ela é mulher para quebrar essa tradição, não é? De ser que é preparada para uma missão especial. Então, ela é que dá a última palavra também. Olha que empoderamento desta mulher. Ela que dá a última palavra. Por quê? Porque Deus, por amor, ele não força de jeito nenhum a ninguém. Tá? Deus não força, porque Deus é amor. Tá?
E o exemplo disso no Antigo Testamento, a primeira leitura, o livro do Gênesis, não é? Deus cria e mantém o ser humano com toda liberdade total, não é? E aí essa liberdade total, não é? É por próprio impulso de força que o gênero humano ele cai no erro, o pecado original, não é? Como é que você sabe que você está nu? Pergunta Deus a Adão aqui na leitura. A nudez significa estar sem nada. Será que tem alguma coisa que seja estar sem nada do que sem Deus, não é? Estar sem Deus é estar totalmente sem nada, realmente, não é? E aí, então, a questão da nudez, o estar nu aqui nessa leitura, representa exatamente isso, estar sem Deus, tá? Ah, não, mas foi a mulher que me mandou comer o fruto daquela árvore, né? Ou seja, desobedecer a ordem de Deus, certo? Não, mas foi a serpente que me mandou e eu comi. Então, diferente de Maria, por isso ela é chamada de segunda Eva, ela totalmente livre, ela diz sim, no lugar de dizer não, como fez a primeira Eva do Antigo Testamento. Maria, ela diz sim. Como Deus, ele não viola a pessoa, aí então Deus quer ouvir se ela quer a missão. E aí o Evangelho é concluído com as palavras de Maria dizendo o quê? Faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, a tua obra. Tá? Então, ela tem liberdade. Maria tinha toda a liberdade de dizer, não, eu tenho medo. Ela não teve dúvidas que podia acontecer. Simplesmente, ela teve dúvidas de como ia acontecer. Como pode acontecer? Eu não conheço homem algum. Eu não conheço outra forma de ser gerado um filho. Não tenho homem nenhum. Como é que isso vai acontecer? Não é? Então, Deus é a força de Deus, é a força do Espírito Santo, com o sim dela, é que então começa a ser gerado, pelo poder de Deus e pela fé de Maria, o filho no seu ventre. Logo, como é reconhecidamente, aliás, o próprio Evangelho, o próprio anjo diz, né, no versículo 28, no versículo 32 e no versículo 35, final do 35, ela diz assim, olha, você vai pôr o nome dele de Jesus, ele será chamado Filho do Altíssimo. E no versículo 35, será chamado Santo Filho de Deus. Ora, Filho de Deus. Assim o anjo falou a Maria, que Jesus será chamado Filho de Deus. Assim é reconhecido também, tá? A segunda leitura, carta de São Paulo aos Efésios, começa perfeitamente isso. Veja só que já é no andamento da igreja. Aquele fato aconteceu, o encontro do anjo Gabriel com Maria. Maria já gera Jesus, já tem o filho no Natal, etc. e tal. Logo, muito depois, na sequência dos apóstolos, é que a igreja continua. Ora, e a gente sabe muito bem que Paulo, ele não é um apóstolo original dos 12. Ele entra depois. Lá, quando está indo lá para Tarso, não é? Não, Tarso não. Damasco, cai do cavalo, né? Cai do cavalo, toma consciência, aí então ele se autodenomina com toda dignidade, com todo direito de apóstolo, é chamado. Portanto, a igreja já está sendo perseguida, a igreja já está sendo, e aí Paulo, quando escreve aos Efésios, ele reconhece isso. Ele sabe qual é a gente vê, prova aqui o pensamento da igreja. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E Paulo diz assim, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Começo dessa leitura. Ou seja, a igreja tem consciência de que Jesus é Filho de Deus. Ora, Jesus é Filho de Deus. Filho de gato é o quê? É um gatinho? Não é?
Filho de homem e mulher é o quê? É um ser humano. É um homenzinho, gênero, não é? E filho de Deus é o quê? Pela lógica, é Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele é Deus na essência. Daí a gente compreender também o porquê que verdadeiramente acertada a expressão Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Essa é a lógica, tá? Não é que Maria existia antes na criação lá no Gênesis, não. Maria não existia, mas Jesus já existia. Como Deus, ele já existia. Se utiliza de Maria para entrar no mundo, Deus, com a permissão dela, tá? Então Maria é mãe de Deus. E isto é na sua essência. Como Jesus é divino, porque é gerado pela força de Deus, ele se deixa gerar no ventre de Maria. Jesus também é humano, porque ele faz parte, costumo lembrar, o sangue que correu nas veias de Jesus é sangue de quem? É de Deus? É de Maria. Deus não tem sangue. Tá? Então o sangue que correu nas veias de Jesus é de Maria. Maria se diviniza. Isso. Diviniza-se. Obrigado, professor. Ela não é deusa. Mas ninguém é tão próximo assim de ser chamado como tal, não é? Ou melhor dizendo, para o nosso alcance humano, ninguém é mais santo ou mais santa do que Maria. Só Jesus mesmo. Só Jesus. Porque ele é divino. Como a gente não pode dizer que Maria é deusa, mas não existe nenhum santo, mais santa no caso do que Maria. Nós queremos e perseguimos esta santidade. E aí, olha como Deus trabalha perfeitamente. Como não podemos ser divinos, não é? Mas a gente pode se santificar. E aí ele coloca uma pessoa igual a nós. Não é falta de humildade. Nós somos iguais a Maria. Maria é igual a nós, enquanto ser humano. Se ela, digna de ir ao céu, Imaculada Conceição, a promessa do céu também é para nós. Deus nos dá essa condição. É do conhecimento da igreja. Eu grifei aqui na leitura, não é? Na leitura de São Paulo, né, da igreja, a igreja propriamente dita dos apóstolos, em Jesus Cristo, ele nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis. No amor, se é o amor que abre o coração, digamos, o ventre de Maria, para que o Filho de Deus possa ser gerado, é no amor também que se vai ao céu. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. A adoção filial é que nos torna irmãos de Cristo e com toda verdade e dignidade chamamos Maria de mãe. De mãe. Mãe de Jesus e mãe nossa. Somos adotados, né? Somos filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Efésios, versículo 10, né? Capítulo 1, 6 e 10, né? Nele também recebemos a nossa parte na herança. Que herança? Qual é a riqueza que é herança aqui? Que nós recebemos? A salvação. Tá?
Nele também nós recebemos a nossa parte. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória, e assim continua. Então, esse projeto de Deus é para nós individual, tá? Individual que eu digo, cada um, para cada um, e para todos nós no coletivo, tá? Esse plano de amor e plano de salvação. Então, se a gente se coloca aquela maneira de se expressar humildemente, não é, como um gesto de humildade, mas a gente tem que reconhecer que, como Jesus, ele apresentou, escolheu, preparou e apresentou Maria como humana, também é o nosso destino, ir ao céu, tá? Dignos da salvação, todos nós somos. Maria, ela tinha que ser santa para fazer exatamente o contrário de Eva, tá? E eu sempre gosto de lembrar nessa reflexão que a questão da escolha, não é? Da escolha da mãe. Se a gente pudesse escolher a mãe, não é? Se a gente já acha bom a mãe que tem, não é? Salvo quem não teve traumas, tem mais dificuldade de entender isso, não é? Com a relação à mãe. Mas se a gente ama a mãe que tem, a gente diz, se eu pudesse escolher a minha mãe, acho que a que eu tenho está boa, não é? A gente é capaz de dizer isso. Mas o interessante é que Jesus, diferente de nós, ele pôde escolher a sua mãe. E assim, se nós escolheríamos a melhor mãe que possa existir para nós, não é? Imagina Jesus. Então, Jesus, ele pôde escolher. Então, ele escolheu a melhor, com certeza absoluta, a mais pura, a mais santa, a melhor em tudo. Com certeza. Jesus pôde escolher a sua mãe. Então, a gente não tem como dizer nada o contrário do que é tudo de bom e perfeito e de bem de Maria. Quem faz isso é a primeira prova de que não reconhece, e olhe lá, hein? Não, eu acredito que não pode ou não tem dignidade de dizer que ama Jesus, se a gente não ama a mãe, não é? Qual é o filho que gostaria ou que gosta de ver a sua mãe ofendida, desamada, não é? Maltratada? Então, quem faz isso a Maria, mesmo que seja verbal, não é? Ou no negacionismo da pessoa de Maria, sabe-se que está fazendo a mesma coisa ao Filho, a Jesus, a Cristo. Portanto, nós, sobretudo católicos, estamos realmente no caminho certo quando expressamos o nosso amor a Nossa Senhora, tá? Então, Imaculada Conceição, exaltar a Imaculada Conceição é exatamente a gente se preocupar, dirigir a nossa vida para melhorar cada vez mais, né? Ser imaculados, tá? Caminho da santidade. E acentuo mais uma vez, já que a gente vive totalmente cheio disso, né? A gente resume, tem a tendência de resumir, ou de dizer, ou achar que a questão do não ser santo, do não ser puro, está ligado só ao sexto mandamento. Absolutamente não. Tantas coisas piores, não é? Roubo, esconder as coisas, deixar de pagar isso ou aquilo outro, e tantas outras coisas horríveis que evoluem para a morte dos outros em todos os sentidos. Isto sim é um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo. Mas a gente esquece de tudo isso, todas as maldades que estão ao nosso redor, que a gente vê e deixa passar em branco, ou que a gente é capaz de fazer, não, para viver enganchado no sexto mandamento.
achando que só isso é que é o pecado monstruoso. Enquanto isso, Satanás está tomando conta da vida da gente. Tá? A gente se apega a uma coisa, então a gente diz aquela expressão, né? É assim que o diabo gosta. Quando a gente fica intestido, né? Somente numa coisa e ele fica entrando pelas outras frechas que a gente deixa aberto. Então, preocupação com o social, preocupação com a caridade, com o amor. A falta a isso é muito maior do que outras coisas. Muito maior. E a gente deixa de fazer isto para se preocupar com aquilo. Maria, ela é imaculada total e perfeita. Tomemos então para a nossa vida este exemplo de esforço para melhorar constantemente. Louvado seja nosso Jesus Cristo.